Passando aqui para mim deixar um comunicado aí a vocês a respeito do projeto do bingo, né? É, Queria avisar vocês aí que foi cancelado. A pedido da minha prima, né? Ela pediu aí que eu cancelasse aí o bingo. Não vou revelar aqui mais detalhes, porque é algo assim bem pessoal, né? Essa decisão dela. E eu respeito, né? Não somente a opinião dela, mas de todas as pessoas. Quem convive comigo sabe que eu procuro ao máximo respeitar aí o direito do outro, a maneira do outro pensar. E eu acredito no livre-arbítrio. Cada um de nós, eu acredito que o Criador, né, Jeová, nos deu esse livre-arbítrio e a gente toma as decisões que a gente achar melhor para as nossas vidas. Tanto ela na vida religiosa, como também na nossa vida como sociedade. Só que, baseado em tudo que ocorreu até aqui, né, eu queria também compartilhar com vocês um texto bíblico que, no meu ponto de vista, vai ajudar muitas pessoas e acredito que até minha prima, né, com relação à decisão dela. E também aí agradecer a todos que permaneceram aí no grupo até o momento, demonstrando aí seu apoio, né, ao nosso projeto. E avisar também aqueles que efetuaram o pagamento das cartelas, né? Teve pessoas que já efetuaram o pagamento. Eu vou estar devolvendo esse dinheiro também. Por que eu resolvi fazer isso? Esse vídeo agora. Agora em tratar da palavra de Deus. Quem convive mais perto de mim, eu já contei um testemunho de uma crise que eu tive de ansiedade, né? Crise essa que eu tive que passar por um tratamento aí psicológico, passei pelo psiquiatra, fiz tratamento aí ao longo de acho que uns 2 anos, tomando medicação e consultando esses médicos aí. Só que o pontapé inicial para mim começar esse tratamento, que é uma coisa que quando a gente não passa, a gente tem muita resistência, né? Eu tinha na cabeça assim, psiquiatra é coisa de doido, né? Quem tá jogando pedra. E depois que eu passei pela situação, eu vi que não. É algo que muita gente precisa. E às vezes, por a gente não ter o conhecimento, né? A gente tem essa relutância. A palavra de Deus, livro de João, capítulo 8, versículo 32, fala que conhecereis a verdade vos libertará. Ali está falando a verdade da palavra de Deus. Mas quando a gente traz isso para o nosso cotidiano, o nosso conhecimento daquelas coisas que estão à nossa volta também vai nos ajudar. Foi o que aconteceu comigo. A partir da hora que eu adquiri esse conhecimento, ficou mais fácil eu aceitar o tratamento. Não vou aqui detalhar, mas, por exemplo, o que me fez chegar esse conhecimento da necessidade de eu precisar desse tratamento foi o estudo da palavra de Deus. Através do estudo da palavra de Deus, eu vi, né, foi revelado a mim por Deus que, através de sua palavra, que eu precisava e que era uma coisa comum, todo mundo poderia passar por isso. Não vou entrar em detalhes com relação a como que isso aconteceu, para não prolongar muito aqui, mas se alguém tiver interesse de mais detalhes, pode conversar comigo aí no privado aí, né? Porque o grupo é fechado, para passar mensagem para mim no privado que eu vou estar respondendo a respeito disso aí. Mas aqui, a questão da palavra que eu vou compartilhar hoje é a história de Jó. Acredito que é uma história assim, bem conhecida por muitas pessoas. E tem um ditado popular que fala assim, eu queria ter a paciência de Jó. E é justamente esse o ponto que eu queria chegar, a paciência de Jó. Que eu vejo que hoje muitas pessoas precisam disso. Por quê? Hoje nós temos uma sociedade muito imediatista, né? E tem duas coisas que acabam assim, nos afetando e muito, que é a depressão e a ansiedade. As duas têm os mesmos sintomas, porém são situações diferentes. A pessoa depressiva ela fica muito presa no passado, ela quer viver muito em função daquilo que aconteceu no passado. Enquanto que a pessoa ansiosa, que é o meu caso, né? Eu ficava assim muito ligado nas coisas do futuro, né? E a palavra de Deus nos mostra que a cada dia vai trazer o seu próprio problema, que a gente tem que confiar no Criador e viver o hoje. Aquilo que já passou eu não vou poder mudar. Aquilo que está por vir, eu não sei nem se vai chegar, não sei nem se eu vou alcançar. Então, a partir da hora que eu começo a desprender energia, né? Porque quando você começa a pensar muito, quando você começa a questionar muito na sua mente, tem aí um desgaste energético muito grande.
E na correria do dia a dia a gente acaba fazendo isso automaticamente, nem percebendo. E quando tem esse desgaste excessivo, né, de energia pela mente, acaba que o corpo padece, né? Por que o corpo padece? Porque vai, né, queimar energia aí à toa. É como, por exemplo, assim, para ficar mais fácil o exemplo, é como se eu pegasse um carro, por exemplo, e ligasse ele, deixasse ele ligado aí o dia todo com o carro parado. Então o carro vai estar gastando combustível inutilmente. Você vai secar o tanque do carro e não vai em lugar algum. Da mesma forma é o nosso pensamento. Se você fica gastando muita energia com uma coisa que você não vai resolver, você vai estar, né, só desgastando a máquina, né, que é seu corpo, e não vai te trazer benefício nenhum. O que a gente tem que fazer para o futuro aí é acreditar nas promessas aí que Jeová Deus tem para nós, promessas essas registradas na Bíblia, e buscar aí, né, entender. Porque hoje o que eu vejo muito também, isso na minha família, né, a gente acaba convivendo, as pessoas me conhecem, hoje a gente vê muito briga religiosa. Ah, mas porque minha igreja isso, minha igreja aquilo, né, e a sua igreja não sei o que. A gente tem que esquecer essas questões religiosas. Porque a palavra de Deus é bem clara. Hoje, o que a gente convencionou chamar de igreja não é igreja, é templo. Esses templos, eles têm suas regras próprias. Muitas dessas regras são convenientes aos seus gestores, aos seus líderes. Eles criaram isso para benefícios próprios. Então, o que a gente tem que fazer, então? É estudar a palavra de Deus, porque independente da Bíblia, por que eu falo independente da Bíblia? Porque hoje, na família, a gente sabe que tem muitas pessoas, vai ter outras também, mas a grande maioria são pessoas católicas e pessoas evangélicas. Independente de qual dessas duas Bíblias você pegar, apesar das suas diferenças que tem uma da outra, eu posso estar falando isso no outro momento para quem quiser, mas se você pegar os ensinamentos de Jesus Cristo, tanto Bíblia católica quanto Bíblia evangélica, vai ser os mesmos. Não tem o ensinamento de Deus para a igreja. Só que quando eu falo ensinamento para a igreja, não é para a igreja templo, e sim para a igreja pessoa. Por que igreja pessoa? Porque a palavra de Deus vai mostrar que Deus ele não habita em templo feito por mãos humanas. Por que isso? Porque no passado, lá no Velho Testamento, tinha a representação de Deus aqui na terra, que era a Arca da Aliança que estava dentro da igreja, era a representação de Deus. Só que a partir de Jesus Cristo, ele fala lá nos seus evangelhos que ia ser destruído aquele tempo e ele ia reerguer outro. E que agora a igreja ia passar a ser as pessoas que aceitaram o ensinamento de Jesus Cristo, independente da igreja. Você aceitou os ensinamentos, busca viver, é aceitar e buscar viver, aprender, aplicar. Então você passa a ser essa igreja, você passa a ser a igreja de Jesus Cristo. Concluindo esse meu raciocínio, agora vou para a palavra de Deus, voltar mais um pouquinho que eu acabei fugindo, que é falar sobre como que a gente buscar, aí, por exemplo, o controle dessa nossa ansiedade, né? Essa nossa depressão, que, né, tem aquelas pessoas que preocupam muito com o passado e pessoas que preocupam muito com o futuro. E o que vai falar a palavra de Deus lá no livro de Jó, capítulo 1, fala bem assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, a pessoa que buscava servir Deus aí na sua época, né? E nasceram ali 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E o versículo 5 vai falar assim: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. Enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então aqui a gente vai ver na apresentação do livro de Jó que ele era um homem, né? Era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E o versículo 5 está nos mostrando assim, a preocupação
de Jó com os filhos, porque aí vai falar no versículo 4 que, por exemplo, que os filhos saíam, né, para se divertir, e Jó, conhecendo os filhos que tinha, né, ele se preocupava em santificar os seus filhos perante a Deus, porque nesse período aqui, para se livrar do pecado, o homem tinha que oferecer um holocausto, matar o animal em nome desses pecados, para, né, livrar desses pecados. Só que Jó não fazia isso não somente por ele, mas pela família. Você vê que os filhos estão para a festa e ele está fazendo esse ritual de purificação aí dos filhos. Coisa que hoje não é mais necessário, porque a partir da vinda de Jesus, a sua morte lá, né? A sua morte é que agora vai substituir esse rito. A partir da hora que você acredita naquilo que Jesus fez, né? E busca seguir, você tem essa justificação dos seus pecados perante a Deus. Então, é isso que o texto está nos mostrando. Só que se a gente for lá, por exemplo, agora, já no finalzinho do livro, no versículo 42, né, que se você for ler todo o livro, você vai ver que, né, Jó, Deus permitiu que o mal entrasse na vida de Jó. Quando ele estava vivendo esse mal, ele não sabia o que estava acontecendo. A única certeza que Jó tinha, né, no decorrer do livro, aí, que é a conversa dele com os amigos, ele sabia que Deus estava por trás de tudo aquilo ali. A única certeza que ele tinha, falou assim, não, mas estou tranquilo, né? Tá na mão de Deus e o que tiver que acontecer, vai acontecer. É aquilo que a gente tem que ter hoje, né? Em qualquer situação que a gente estiver, nós que buscamos servir o Deus Jeová, nós temos que ter essa confiança. Independente do problema que a gente tenha, né? A gente tem que saber que Deus, ele é provedor de todas as coisas. E que muitos dos problemas que a gente passa, às vezes lá na frente ele pode até nos ensinar algo, nos ajudar algo. Deus, através desse problema, ele vai nos mostrar isso. Então, Jó tinha essa convicção, a ponto de, se você vir aqui no versículo 42:5, ele vai declarar isso, que antes do problema que ele viveu, ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele era uma pessoa que cumpria a lei, né? Na época lá era a lei, e que conhecia Deus dos ensinamentos, mas a partir de tudo aquilo que ele viveu, ele declara no versículo 42, no capítulo 42:5, que antes ele conhecia Jeová, mas agora ele viu Deus. Como assim? Deus desceu do céu? Não. Ele viu a ação de Deus nos problemas dele. Ele viu a providência de Deus na vida dele. E no 42:10 vai falar bem assim, ó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Uma coisa bem interessante. Aqui é um ensinamento de Jesus para nós, inclusive, né? Amar aqueles que nos perseguem, né? Aqueles que nos odeiam. Jesus Cristo vai falar para nós que eu amando quem me ama, né? Eu não vou ter benefício nenhum nisso. Eu tenho que, inclusive, cuidar daqueles que me perseguem. Porque aqui, se a gente for ver no contexto do livro de Jó aqui, os amigos dele ficaram contra ele, né? Queria condenar ele a qualquer forma. E isso a gente vê muito hoje na sociedade. São poucas as pessoas que aproximam de você querendo te ajudar em algo, mas sempre estão ali querendo tirar alguma vantagem. Mas vamos aqui para o texto. E no versículo 12 do capítulo 42 fala bem assim, ó. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 6.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também, no versículo 13, também teve 7 filhos e 3 filhas. Agora aqui, que é o pulo do gato, onde que vai entrar o meu ponto de vista. Posso estar errado? Posso. Não me considero dono da razão. Alguém que estiver ouvindo isso e, né, quiser contrapor essa minha opinião aí, né, que agora vai entrar a minha interpretação, eu até agradeço muito, que se alguém conseguir me mostrar que eu estou errado com relação ao que eu vou falar aqui agora, eu vou voltar aqui e retratar para vocês. Então, o que está acontecendo aqui, que é onde eu queria chegar. A gente vai ver que no versículo 10 vai nos falar que depois que Jó passou toda a tribulação, né, e venceu tudo, agora ele teve tudo em dobro. Se você comparar o texto lá do início com esse último texto aqui, você vai ver que, né, os animais, as criações de Jó, a Bíblia vai estar falando que está em dobro, cita ter os números aí, né?
E aí você vai ver que esses números estão em dobro. Só que o versículo 13, quando chega na questão dos filhos, ele fala, ó, também teve 7 filhos e 3 filhas. E lá no início do livro tá a mesma coisa, falando que lá tinha, né, 7 filhos e 3 filhas. Então, aí agora que é a questão da interpretação. Por que que lá no início agora continuou com a mesma quantidade, se no versículo 10 fala que dobrou tudo que ele tinha antes e os filhos permanecem os mesmos? Agora que vai entrar a minha opinião sobre o assunto. Porque, por exemplo, os filhos lá, a gente vai ver que ele perdeu. Lá no início do livro você vai ver que Deus permitiu que isso acontecesse e o inimigo tirou tudo de Jó, inclusive os filhos. Morreu todos os filhos. Mas aqui, quando Deus restitui, ele restitui mais 10 filhos, né? Porque ele tinha 7 filhos e 3 filhos, mais 10. Então, aqueles 10 primeiros Jó não perdeu, né? Deus levou. E agora dá em dobro, sim, os filhos também. Ele tem mais 10 filhos. A vida, né? O livro aí já está na conclusão, não vai contar como que foi a vida de Jó a partir daí. Mas baseado no início do livro, que Jó era uma pessoa zelosa com seus filhos, acredito que ele zelou por esses 10 filhos agora, a ponto de eles alcançar também a salvação. Porque lá no início a gente viu o zelo de Jó com os filhos, oferecendo sacrifício, que era o que a lei mandava. Certamente ele teve o mesmo zelo. Mas por que agora a gente tem que ter a paciência de Jó? Jó, ele espera até hoje. Como assim espera até hoje? Porque a Bíblia não conta, mas certamente Jó, se não morreu de doença, morreu de velhice, né? Acredito eu que todos eles alcançaram a salvação. Só que Jó, ele espera até hoje. O que Jó espera até hoje? Desfrutar com os 20 filhos, né? Uma vida abundante na presença de Deus, porque ele teve 10, morreu, depois teve mais 10. Então ele não teve os 20 filhos reunidos ainda, porque eu acredito que ele vai ter isso na volta de Jesus, porque Jesus, a promessa principal de Jesus é, quando ele voltar, ele vai restaurar todas as coisas, vai ter um novo céu e uma nova terra, né? Então, Jó vai estar nesse novo céu e nessa nova terra, desfrutando com seus 20 filhos a vida eterna prometida por Jesus Cristo, prometida para mim, prometida para você, prometida para todos nós, desde que a gente acredite nisso e busque, né, fazer aí os ensinamentos de Jesus Cristo contida na Bíblia, né? Porque na Bíblia, porque igual eu falei no início, às vezes a gente hoje dentro das religiões tem muitas distorções e a gente sabe muito bem por que isso acontece, mas não quero entrar aqui nesses pormenores e deixar bem claro que o mais importante é você estudar a palavra de Deus, buscar aprender, né? Hoje está muito fácil de você estudar. O que a gente tem que ficar esperto, por exemplo, é com a fonte. Qual a fonte que você está buscando? Quem está te ensinando a palavra de Deus? Porque, né? Aí é que é o grande problema. Não é a palavra de Deus, mas sim quem está te ensinando a palavra de Deus. Então fica aí, né, o meu ponto de vista, o meu recado, para que nós tenhamos aí essa paciência que teve Jó, que tem Jó até hoje, está esperando aí, né, a volta de Jesus Cristo, e que não existe problema sem solução. Todo problema vai ter solução. O que a gente precisa fazer é buscar o conhecimento, saber primeiro o que você está passando. Quando você conhece o problema, fica mais fácil de você achar aí a solução. E buscar ajuda sempre, com a família, com os amigos, com aquelas pessoas que você sabe, né, que você tem confiança que querem te ajudar, né? Então, fique aí a minha dica, fica aí o meu recado. Agradeço a todos e mais uma vez e que Jesus dê sabedoria aí a todos nós.